Bom dia mais uma vez aos irmãos. Convido a igreja a abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo, e dali voltou a Samaria. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Santo Deus, Pai, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, pela sua misericórdia, preservou, Pai, tua palavra por milhares e milhares de anos. Nós não entendemos, Pai, como por tanto tempo, no mundo de coisas tão perecíveis, Pai, pode chegar até as nossas mãos histórias, Pai, de homens de muitos e muitos anos atrás, Pai. Não entendemos, Pai, com olhos humanos como isso pode acontecer, mas sabemos que isso aconteceu pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu poder. E hoje podemos ler mais uma porção da tua palavra. Que tua voz aqui seja ouvida, Pai, não a minha. Que os ouvidos dos meus irmãos estejam abertos, Pai, para a tua voz. Que apesar de mim, Senhor, o Senhor fale à tua igreja. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a palavra que condena e purifica. Hoje vamos continuar falando do ministério de Eliseu. Mais ou menos vamos começar o ministério de Eliseu. No último domingo, a gente falou sobre a subida de Elias aos céus, falamos sobre esse grande acontecimento e falamos também um pouco sobre Eliseu. Como Eliseu foi fiel a Elias, esteve com ele todo esse tempo, até que Elias subisse ao céu, e Eliseu não queria se separar, mas assim Deus quis e assim o fez. E a partir daquele momento, conforme prometido, Eliseu assume o posto de profeta. O profeta de Deus, o profeta que era a boca de Deus para aquela cidade, para aquele reino. E ali ele já dá sinais que ele recebe a unção de Elias. Ele já mostra os sinais que ele, a partir dali, seria o profeta de Deus naquele lugar. E o texto começa nesse ponto. Alguns homens da cidade, a cidade que aqui está dizendo, que aqui se refere à cidade de Jericó, que é a cidade que ele estava no ponto anterior do texto, alguns homens da cidade de Jericó chegaram a Eliseu e clamaram para que Eliseu purificasse a água daquele lugar. O primeiro ponto que nós vamos tratar é a purificação em Jericó. Do versículo 19 ao versículo 22. Primeiro, irmãos, a gente precisa
atentar a um ponto. A cidade de Jericó é uma cidade próxima ao rio, muito próxima ao rio. Se os irmãos tiverem curiosidade, chegar em casa, pode botar lá no Google Maps e olhar onde ficaria a cidade de Jericó. E os irmãos vão se impressionar com a proximidade que tem ali do Rio Jordão. Inclusive, quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê que logo que Josué está conduzindo o povo e atravessa o rio, de maneira milagrosa também, a primeira cidade que ele conquista na Terra Prometida é a cidade de Jericó. Ou seja, atravessou o rio, chegou na cidade. E como uma cidade que beira um rio é improdutiva, é seca, é infértil. Estranho, né? Estranho. A gente está falando, quando a gente fala daquela terra, de maneira geral, a gente sabe que é uma região desértica na maior parte dela. Mas essa região não deveria ser. Ali se esperava uma terra fértil. Aquela terra ser ou estar seca só se explica por meio da história revelada na palavra. Para a gente entender o que aconteceu aqui, a gente precisa voltar no livro de Josué. Essa história tem início na maldição proferida por Josué na conquista de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim: naquela ocasião, depois da conquista de Jericó, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó, ao preço que seu filho mais velho... Perdão, irmãos. Perdão. Vou ter que abrir que o texto ficou pela metade aqui na leitura. Josué, capítulo 6, versículo 26. Vamos lá. Prontinho. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó, ao preço que seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço que seu filho mais novo porá as suas portas. Josué proferiu essa maldição contra aquela cidade. E posteriormente, no livro dos reis, a gente vê o rei Hiel fazendo exatamente isso, reconstruindo essa cidade. E a profecia de Josué, a maldição de Josué se cumpre do seu filho mais velho e o seu filho mais novo. Aquela cidade, ela estava sobre essa maldição. E essa maldição, ela não vinha apenas da boca de Josué. Não foi algo que veio do coração de Josué por conta de uma batalha. Essa maldição, ela vinha de Deus sobre aquela cidade. Josué, capítulo 6, versículo 17, é dito sobre essa cidade: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu espiões que enviamos. Ou seja, irmãos, aquela cidade foi consagrada para a destruição. E é isso que significa a palavra maldição. Ser consagrado para a destruição. A gente entende muitas vezes a palavra maldição como algo vindo do diabo. Só que na Bíblia, essa palavra maldição muitas vezes vem nesse significado. Consagrada a Deus, para que Deus destrua aquela cidade. Tudo isso, mesmo a destruição, vinha das mãos de Deus sobre aquela cidade. Tendo em vista essa maldição, tendo em vista essa consagração para a destruição, como purificar uma terra assim? Como trazer para essa terra de novo vida e fertilidade? A gente entende aqui que só Deus tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Só Deus pode deixar uma cidade destruída ou viva e fértil. E assim fez Eliseu.
No gesto de Eliseu, a gente vê essa ação de Deus. A pedido dos homens daquela cidade, Eliseu faz a purificação, usando uma tigela nova e sal. Símbolos também estranhos para a gente. Jogar sal numa nascente para purificar aquela água. Por que isso? Ao descrever a oferta levada ao Senhor, lá no livro de Levítico, o sal colocado na oferta é dito como o sal da aliança do seu Deus. O sal da aliança do seu Deus. Eu confesso aos irmãos que eu não tinha me atentado a isso. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li esse texto e vi o sal, falei, caramba, isso vai ser difícil de chegar aqui a algum ponto nesse lugar. Mas ao ler o texto e ao perceber esse símbolo na aliança com Deus, a gente começa a entender a profundidade do texto e começa a entender que esses símbolos não são símbolos lançados sem sentido. Muito pelo contrário, irmãos. Eliseu aqui recorre àquilo que tem de mais precioso, a aliança do povo com o seu Deus. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. No livro de Números, no capítulo 18, versículo 19, diz assim: tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a vocês e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. O que isso quer dizer? O gesto de Eliseu demonstra uma nova palavra de Deus sobre aquela cidade. Uma nova aliança de Deus sobre aquela cidade. A cidade da destruição foi reavivada através da aliança, através do símbolo da aliança. Foi purificada pela misericórdia de Deus. E é interessante porque é dado um destaque no final dessa purificação, que é: até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Até hoje a água permanece pura. Ou seja, foi uma purificação que não foi feita uma vez. Foi uma purificação que não foi feita de maneira momentânea. É uma purificação final. É uma purificação sustentada pela aliança de Deus. Deus não apenas purifica, como mantém puro tudo aquilo e todo aquele que está debaixo da sua aliança. Ele é fiel e cheio de misericórdia. Para estes, a quem Deus purifica, não há mais maldição. E partimos, irmãos, desse primeiro trecho, que é um trecho que nos dá a esperança, que fala da maldição para a purificação, para o segundo texto, para o segundo trecho do texto, que é sobre a condenação em Betel. Versículo 23 ao versículo 25. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. É um texto estranho, né, irmãos? É um texto bem estranho. Primeiro, irmãos, meninos zombadores são devorados por ursas. Por que um castigo tão cruel a meninos zombadores? Convenhamos que não é tão estranho a gente ver meninos zombando de alguém. E se isso acontecesse com constância, provavelmente não haveriam mais meninos. Mas não é disso que o texto está falando. Primeiro, a gente precisa se atentar para o seguinte, irmãos. Qual é a idade desses meninos? Quem são esses meninos? São crianças inocentes brincando? Bom, primeiro, para entender isso, a gente precisa recorrer
a essa palavra que se refere a meninos, jovens, nesse texto, e entender as ocorrências dele no próprio texto bíblico, inclusive no próprio livro dos Reis. Salomão fala da sua juventude ao assumir o reino, usando este termo, no primeiro livro dos Reis 3:7, quando ele diz que ele é muito jovem e recorre a Deus por isso. Da mesma forma, Haddad, filho do rei de Edom, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, ao fugir para o Egito e pedir ajuda de Faraó, também é dito que Haddad era jovem, com essa mesma palavra que é usada para os meninos. Ou seja, a gente pode crer com tranquilidade que esses rapazes, eles eram jovens, mas não eram meninos, crianças brincando. Eles tinham plena consciência do que eles estavam fazendo. Eles tinham intencionalidade no que eles estavam fazendo. Não foi um gesto inocente de criança. Foi uma zombaria de rapazes arrogantes. Eles eram responsáveis por suas palavras. E suas palavras, elas corroboram com a intenção da sua zombaria. A gente precisa entender as intenções dessa zombaria. Quando ele diz, suma daqui, ou suba daqui, careca, não parecia ser uma ofensa infantil. Primeiro, já entendendo que não são pobres meninos, entendendo que são pessoas que entendem o que estão falando, que sabem exatamente o que estão falando, a gente precisa entender que essa foi a primeira forte oposição ao ministério de Elias, o profeta de Deus. Aqueles rapazes se levantaram como opositores ao profeta de Deus. A zombaria daqueles rapazes contra o profeta, ela não se limitava a uma zombaria pontual, mas também era uma zombaria contra o próprio Deus. O livro de Deuteronômio nos relembra, no capítulo 18, verso 19, o seguinte: se não ouvir minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei as contas. O próprio Deus trazendo para si esse peso contra aquele que não ouve e que zomba das palavras do profeta. Devemos lembrar que Betel, que significa a casa de Deus, foi o local do encontro de Jacó com Deus e local da reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. Esse lugar que ficava a cerca de 15 quilômetros ao norte de Jerusalém, ou seja, bem perto de Jerusalém, se tornou um local de culto pagão, onde Jeroboão levantou um bezerro para ser adorado, num templo que ele fez para que as pessoas não fossem para Jerusalém, mas que para que as pessoas fizessem uma adoração paralela, uma adoração cheia de sincretismo em Betel. Esse local foi o local chamado pelo profeta Oséias de Bet-Aven, casa de idolatria. Aquela que lá em Jacó era conhecida como a casa de Deus, a casa onde foi reafirmada a aliança de Deus com o seu povo, após o templo pagão, o culto pagão. Aquela casa começou a ser conhecida como casa da idolatria. Oséias, capítulo 10, versículo 5 diz: o povo que mora em Samaria, capital do reino do norte, teme pelo ídolo em forma de bezerro em Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. O desprezo daqueles rapazes de Betel representava perfeitamente o estado daquela cidade. Mais uma vez, irmãos, não era uma ofensa infantil. Era o desprezo daqueles que não aceitavam e não adoravam e não se curvavam e não respeitavam o verdadeiro Deus. Sua zombaria ia além da pessoa de Eliseu, mas desprezavam como profeta de Deus.
A ordem para que Eliseu subisse dali, ou sumisse dali, possivelmente fazia referência a Elias. Teólogos comentaristas desse texto, eles apontam as semelhanças dessa zombaria desses jovens com o ato da ascensão de Elias, que havia acabado de ser levado aos céus. Assim como o termo careca ou calvo tratava de desonra ou destaque da grande diferença de Eliseu para o seu mestre Elias. Eles falam muito sobre isso. Eliseu era conhecido por estar cheio de pelos. Em alguns lugares diz pelos de animais, em outras versões falam que Eliseu era peludo, mas de qualquer forma ele era marcado por estar cheio de pelos. E quando Elias, né, era marcado dessa forma, quando Eliseu aparece careca naquela região de zombaria, eles apontam: vai, faz como teu mestre. Cadê o profeta de Deus? Mostra que é profeta de Deus. Existe ali um confronto, existe ali uma arrogância. Assim como os 100 soldados de Acasias, se os irmãos lembram, o oficial e seus 50 soldados, depois outro oficial e mais 50 soldados. Assim como os 450 profetas de Baal também foram mortos. Os 42 jovens zombadores de Deus. Mesmo sobre a cidade que foi tornada casa de idolatria, Deus ainda é Senhor. Ainda que ela não seja conhecida mais como casa de Deus, Deus ainda é Senhor sobre ela. Por fim, Eliseu passa pelo Monte Carmelo e Samaria, lugares de grande destaque para o ministério de Elias. O Monte Carmelo, naquela grande demonstração de poder, onde o altar é consumido e os profetas de Baal são humilhados. E Samaria, capital do Reino do Norte, mostrando que o ministério profético será continuado no Reino do Norte. Mostrando, depois dessa demonstração de poder, semelhante às demonstrações de poder que foram dadas por Elias, mostrando que o ministério não parou, que a obra de Deus não parou, que o plano de Deus para Israel não parou, que o Reino do Norte não foi abandonado, que ainda assim, num reino idólatra, de reis idólatras, de reis pagãos, de homens maus, de homens conhecidos por acordos políticos a qualquer custo, mesmo ali, Deus ainda reinava naquele lugar. Deus ainda reina naquele lugar. Irmãos, é um texto bem curto, mas é um texto que traz para a gente dois pontos bem diferentes entre si e dois pontos que não podem ser desconectados um do outro. Ele traz para a gente a purificação do lugar amaldiçoado e a condenação do lugar que era conhecido como casa de Deus. Isso precisa chamar nossa atenção. Trazendo, irmãos, a aplicação para esses pontos. Um primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos atentassem, gostaria de enfatizar é as vidas improdutivas e a restauração no sal da aliança. Para aqueles que não conheciam a história dessa cidade, era incompreensível que Jericó não fosse uma terra que gerasse frutos. Era incompreensível. Mesmo que todas as condições lógicas fossem satisfeitas, a vida e os frutos só poderiam vir de Deus. Ainda que todas as condições lógicas sejam satisfeitas, a vida e os frutos só podem vir de Deus. Irmãos, trazendo isso para a gente, isso deve nos trazer grande temor.
Nós podemos estar em condições aparentemente boas para gerar frutos. Aparentemente saudáveis. Aparentemente próximos de fonte de vida, mas secos e infrutíferos. Uma boa criação, uma rotina de presença em cultos, uma linguagem adequada. Tudo isso é importante e valioso, mas só poderá gerar fruto se realmente fizerem parte da aliança com Deus. Se isso realmente fluir da purificação de Deus. O sal da aliança que foi lançado por Eliseu foi lançado na nascente. Foi lançado onde fluem todas essas coisas. Todas as coisas precisam fluir da aliança que temos com Deus. Assim como aquele que foi ofendido, que foi perseguido, que passou por lugares de maldição, que passou por lugares de destruição, poderá ser purificado nas mãos de Deus. Também precisamos lembrar disso. Nenhuma maldição será maior do que a graça oferecida por Deus. Primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do 18 ao 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Irmãos, o sal na nascente é um símbolo. O verdadeiro ato foi o sacrifício de Cristo. É mais do que o sal, é mais do que a prata, é mais do que o ouro, é mais do que pedras preciosas ou qualquer outro símbolo. É o sangue do Deus encarnado. É nessa aliança. É essa aliança que purifica. É essa aliança que é a nascente que vivifica. É a nascente que faz com que estejamos vivos e possamos produzir frutos. Esse texto, irmãos, é um texto que, numa primeira leitura, como dissemos, é um texto estranho. Mas a profundidade do texto, a profundidade da purificação, a profundidade da vida contida nele é muito grande. Deus purifica a fonte. Deus transforma os frutos de forma que Ele mesmo sela o coração dos seus com seu espírito. Precisamos trazer também para essa aplicação não só a purificação, mas também o trecho que até hoje, essa água está pura. Até hoje, esse lugar tem vida. Não foi um ponto lá atrás. É algo que aconteceu lá atrás, mas até hoje, Deus faz com que jorre em nós essa água viva. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus é fiel à sua aliança. E devemos responder também com fidelidade. Porque até hoje, em nós está selado o Espírito Santo de Deus. Outro ponto, irmãos, de aplicação é que Deus purifica o destruído, mas também traz condenação àqueles que se desviam. Assim como a palavra trata de restauração do destruído, também fala daqueles que aparentavam fazer parte da aliança com Deus, mas não faziam. E então se desviaram. O lugar que era a casa de Deus passou a ser casa de destruição.
passou a ser casa de idolatria e por isso foi deixada a destruição. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Irmãos, acabamos de falar da purificação de Deus, acabamos de falar da fonte de água viva que vem de Deus e vem do seu Espírito. Mas precisamos falar também das vidas aparentemente ou externamente, apenas externamente, que se apresentam como casa de Deus, mas não são. Precisamos também falar sobre isso. Pedro diz que teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Irmãos, como pode alguém que experimentou todas essas coisas se desviar? Como pode alguém que participou da aliança se desviar? Como pode alguém que saiu da morte para a vida se desviar? A resposta é simples, irmãos, não pode. Quando alguém se desvia, como o próprio texto bíblico diz, aqueles não estiveram na aliança. Aqueles não fizeram parte da aliança com o sangue de Cristo. Precisamos fazer uma autoanálise, irmãos. E entender se realmente somos essa casa de Deus. Se realmente somos, se realmente experimentamos desse fluir do Espírito. Ou se é tudo exterior. Ou se são experiências vazias que a gente tem tido. Ou se são hábitos familiares, culturais, sociais. Até onde isso é verdadeiro em nossos corações, irmãos? Sobre esses que se desviam, a ira de Deus está sobre esses. E por isso, devemos questionar. Devemos nos questionar. E a partir daí, eu vou para o terceiro ponto dessa aplicação, que é: hoje, nossos corações são casa de Deus, como era conhecido Betel, ou são casa de idolatria, como o profeta Oséias chama. Irmãos, em ambas as casas existem altares. E a gente precisa lembrar que nos dois templos, no templo que existia em Betel e no templo que existia em Jerusalém, muitas coisas eram semelhantes. Na pregação, na mensagem que eu que eu recebi essa missão há um tempo atrás sobre Jeroboão e sobre esse templo que foi levantado em Betel, eu estudei bastante sobre esse templo que foi levantado e eu achei muito interessante quando eu vi os achados arqueológicos do que era o antigo templo em Betel e foi percebido que ele tinha as mesmas dimensões do templo em Jerusalém. Irmãos, é uma cópia. É uma cópia muito semelhante. Para quem olha de longe, não dá para saber a diferença. Nos dois lugares, você tem alguns símbolos que são muito semelhantes. Nos dois lugares, Deus, entre aspas, está sendo adorado. Mas num dos lugares está o verdadeiro Deus, enquanto no outro está o bezerro de ouro. E só quem conhece, só quem sabe a diferença do verdadeiro Deus e do bezerro de ouro vai poder distinguir se essa casa é uma casa de Deus ou se é uma casa de idolatria. Irmãos, por que o bezerro de ouro? A gente, quando trata disso, do bezerro de ouro em Betel, a gente acha estranho demais. Porque já foi dito lá atrás, no Êxodo, que o símbolo do bezerro de ouro não é a coisa certa a se fazer. Por que repetir isso? Irmãos, mas era tão fácil fazer o bezerro, era tão prático para aquele povo, era tão comum.
Baal era simbolizado como um touro. Esse símbolo do boi, do bezerro, era comum para aquele lugar. E por que não fazer um bezerro de ouro para ser adorado num templo de Deus? Vai trazer mais gente, vai facilitar a adoração. Simplesmente porque não é assim que Deus quer ser adorado. Simplesmente porque quem manda naquele lugar é o Deus daquele lugar. E para saber a diferença desses dois lugares, a gente precisa entender, primeiro, quem edifica essa casa. Ao fazer essa autoavaliação sobre a casa de Deus e a casa da idolatria, se somos casa de Deus ou casa de idolatria, primeiro, quem edifica essa casa? Hebreus 3 diz assim, versículos 4 a 6, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como um filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Essa casa é edificada por Deus. Essa casa pertence a Cristo. Se nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se participamos dessa aliança. Além de saber quem edifica a casa, precisamos saber também a voz de quem se ouve nessa casa. 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz: retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A voz de quem se ouve aqui? A voz do Espírito. E como sabemos da voz do Espírito? Como entendemos a voz do Espírito? É a sã doutrina que foi depositada em nós. É a santa palavra de Deus que recebemos e guardamos em nossos corações. E por ela fomos transformados. E nela agimos. Essa é a voz que precisa soar em nós. Essa é a voz que precisa ser ouvida nessa casa. E por fim, quem tem as regras dessa casa? O último texto, Atos 17, do 24 ao 29, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Já o versículo 28. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, Cristo, e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto ele fala sobre Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, mas fala sobre Deus fazer todas as coisas e ordenar sobre todas as coisas e ser sobre todas as coisas, e que não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora sabemos, irmão. Não podemos mais agir como inocentes. Não podemos nos identificar com aqueles jovens e
muitas vezes, nos entender como apenas meninos. Não. Somos responsáveis. O que era uma zombaria superficial, na verdade, irmãos, era uma forma de expressar o que os seus corações já criam. Às vezes, pequenas palavras, pequenas zombarias, pequenas brincadeiras, pequenas afirmações bobas e superficiais demonstram algo enraizado em nossos corações. Demonstram grandes idolatrias que temos nos nossos corações. As palavras que dizemos precisam ser ditas com responsabilidade. As coisas que fazemos, o Deus a quem adoramos, isso tudo precisa ser feito de maneira consciente. Não somos mais meninos, não somos mais jovens e responsáveis. Sabemos o que estamos falando. Sabemos em quem cremos. Conhecemos já a aliança. Conhecemos que Deus julga, seja para condenação, seja para a vida. Sabemos que isso vem de Deus. A condenação e a purificação estão nas mãos de Deus. O seu juízo é justo e sua palavra é inabalável. É terrível para os arrogantes e zombadores, mas é doce esperança para os que compartilham da nova aliança em Cristo. E espero que seja assim conosco, irmãos. Espero que essa seja a realidade da nossa igreja. Que a casa de idolatria seja destruída e sejamos de fato casa de Deus. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela a Tua verdade, Pai. E se para os nossos corações duros, Pai, essa verdade nos traz temor, sabemos, Pai, que para esses corações que eram de pedra, mas foram transformados, Senhor, em corações de carne, que para esses corações, Pai, essa palavra é de esperança, porque ainda que esteja, Pai, sob condenação, ainda que estivesse, Senhor, que os nossos corações, que as nossas vidas, Pai, estivesse sob condenação, Pai, agora, Pai, estão puras. E dos nossos corações, Pai, pode fluir vida, porque em nós está o Teu Santo Espírito, Pai. Sabemos, Pai, que o Seu juízo é justo. Sabemos, Pai, que Tua palavra é verdadeira. E por isso, Pai, estamos felizes por saber que no fim de todas as coisas, o Senhor é e será fiel à Sua aliança. E manterá contigo, Pai, todo aquele que estiver firmado na Tua aliança. Todo aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo e não mais se identifica com os roubadores arrogantes, mas agora se identifica com aqueles, Pai, que clamam pela purificação, aqueles que clamam, Pai, pela Tua água, Pai, aqueles que frutificam através de Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.